Olá, que Deus possa abençoar você, que Deus possa abençoar seu lar, sua casa, sua família de uma maneira poderosa, de uma maneira muito e muito especial. Mais um dia, mais uma reflexão, mais um dia de comunhão com a palavra de Deus, a leitura bíblica. Ó, estamos lendo com a Bíblia do Capelão. Se você ainda não tem a Bíblia do Capelão personalizada da Conaeb, entre em contato conosco, tá bom? Para você adquirir sua Bíblia do Capelão. Tem vários estudos nelas, né, que falam sobre capelania. Eu sou professor também de curso, né? Sou professor da escola Conaeb. Tá até aqui o site da escola para você entrar, se você queira fazer algum curso conosco. Tem vários cursos lá na plataforma, inclusive o curso de capelão. Tem um curso de teologia, tem vários cursos. Depois você entra lá para você conferir. Sejam bem-vindos, bem-vinda a mais uma jornada da leitura bíblica, da leitura da palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre a glória do Senhor que encheu o tabernáculo, que enche o tabernáculo. Vamos falar sobre isso hoje, né? Quando a obediência atrai a glória de Deus. Esse é o tema da leitura bíblica de hoje. Ó, quero convidar você que ainda não é inscrito no meu canal. Você que ainda não é inscrito, está assistindo o vídeo pela primeira vez, convido você cá embaixo do vídeo, está lá escrito lá inscrever-se. Clica lá para você se inscrever, dê um joinha, um gostei, compartilhe essas mensagens com o teu próximo. Tem um sininho também, clica no sininho e ao clicar no sininho você marca todas, porque todas as vezes que o bispo estiver ao vivo, o próprio YouTube vai notificar para você que eu estou ao vivo, para você não perder a mensagem. Bom, então você fazendo isso uma vez já basta. Agora, curtir não, curtir você tem que curtir todos. Se você gostou, você curte, compartilha todos os dias a mensagem. Igual a aula de ontem, né? A aula de ontem nós falamos, né, que o povo levava oferta espontâneo. Todos os dias ele levava. Então, todos os dias também compartilha. Vamos compartilhar. Você está evangelizando, você está ganhando almas. Tem irmãos que copiam o link, colam no status, outros enviam no WhatsApp, outros compartilham no Facebook, nas redes sociais. Vamos então à nossa jornada da leitura de hoje e nós já começamos a nossa leitura com a nossa oração falando com Deus. Querido Deus, eterno Pai, ó Deus, Criador dos céus e da terra, nos prepara para a leitura de hoje. E através dessa leitura bíblica, nesse propósito da leitura bíblica em um ano, nós venhamos crescer espiritualmente. E que a mensagem de hoje venha falar a nossa mente, o nosso coração, em nome de Jesus. Que assim seja. Amém e amém. Amém? Vamos então à nossa jornada da leitura da palavra de Deus. A jornada de hoje está no livro de Êxodo capítulo 38 ao 40, né? Os últimos capítulos do livro de Êxodo, que faz parte, né, do Pentateuco. Nós vamos falar sobre a glória do Senhor enche o tabernáculo. Isso quer dizer, quando a obediência atrai a glória de Deus. Quer dizer, a glória de Deus vem para nos abençoar. Vamos então à nossa jornada de hoje. Então, que a paz, né, do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo, possa reinar sobre a tua vida. Hoje nós celebramos o Deus que habita no meio do seu povo e manifesta a sua glória. Vamos então à nossa jornada da palavra de Deus. E essa jornada, né, conforme o bispo tem mostrado para os irmãos, a nossa jornada tem sido em ordem, estilo literários. Eu estou dando estudo também, aí já é um estudo mais teológico,
um estudo mais profundo lá na escola Conaeb. Aí eu estou dando o estudo na ordem já, uma ordem cronológica, essa é a ordem literária. Eu estou dando lá numa ordem cronológica, porque o livro mais velho, um dos primeiros livros escritos, foi o livro de Jó. Então, lá eu estou dando o estudo na ordem cronológica, igual está aqui. Aqui, para os demais, eu estou dando o estudo normal, com a leitura que nós estamos fazendo no estilo literário, conforme está na Bíblia Sagrada. Lá, como é um estudo mais teológico, mais profundo, aí o bispo está dando estudo. Eu tenho mostrado alguns vídeos, até vídeos meus, né? Lá de Israel, por exemplo, do Monte Sinai. Eu fui lá no Monte Sinai, eu mostrei aonde foi feito o tabernáculo, aonde foi Arão fez o bezerro de ouro. Então, aí é um estudo mais profundo lá na escola. Então, vamos à nossa jornada. A nossa jornada de hoje é Êxodo, capítulo 38. Vamos, então, à nossa jornada de hoje. Êxodo, capítulo 38. Fez também o altar do holocausto, de madeira, de acácia, de 5 côvados, era o seu comprimento, e de 5 côvados da sua largura, quadrado, e de 3 côvados da sua altura. E fez-lhe pontas nos seus 4 cantos. As suas pontas formavam uma só peça com ele, e cobriu de bronze. Fez também todos os utensílios do altar, os cingeiros, as pás, as bacias, os garfos, os braseiros, todos os seus utensílios fez de bronze. Fez também para o altar um crivo de bronze. Deixa eu ver se está certo aqui. Crivo de bronze. Deixa eu ver. Vamos conferir. 38, 5. 38, 4. Fez também para o altar um crivo de cobre. Aqui está um crivo de bronze, né? Um crivo de cobre de forma de rede, sua cercadura embaixo até o meio do altar. Forma de rede embaixo da borda ao redor, chegava ele até o meio do altar. Eu estou com várias versões aqui, deixa eu ver nessa outra versão. Aqui. Êxodo, e esse aqui mostra algumas, que eu estou dando estudo lá. Êxodo 38, versículo 4. 38, 4. Vamos lá. 38, 4. Deixa eu ler aqui. Fez também para o altar uma grelha de bronze. Ali fala crivo, né? De bronze. Ali também está igual ali, de bronze. Aqui na outra está de cobre. De bronze, em forma de rede, do rebordo do altar para baixo, o qual chegava até o meio do altar. Então é semelhante. São versões diferentes, uma linguagem diferente. Eu tenho várias Bíblias aqui de estudo para a gente estudar. Fora uma outra está aqui, a Bíblia de estudo do expositor. Então vamos lá. Versículo 5. E fundiu 4 argolas para os 4 extremidades do crivo de bronze, como os lagares e os varais. E fez os varais de madeira de acácia e os cobriu de bronze. E meteu os varais pelas argolas aos lados do altar, para com eles se levantar o altar. E fê-lo de tábuas, colocou tábuas. Fez também a pia de bronze com as suas bases de bronze, os espelhos das mulheres que se reuniam e ministrava à porta da tenda da revelação. Fez também um átrio para o lado meridional. As cortinas eram de linho fino, torcido, de 100 côvados de comprimento. E suas colunas eram 20, e 20 as suas bases, todas de bronze. Os colchetes das colunas e as suas faixas eram de prata. Para o lado setentrional, vamos ler aqui,
Está correto. Setentrional. Vamos ler aqui. 11, né? Isso. 38, 11. De igual modo, para o lado norte havia cortina de 100 côvados de comprimento, e as suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vegas eram de prata. Para o lado setentrional, aqui fala de igual modo para o lado norte. Para o lado norte. Para o lado ocidental, as cortinas eram de 50 côvados, e suas colunas eram 10. Eram 10, e as suas bases 10. Os colchetes das colunas, as faixas eram também de prata, era de prata. E para o lado oriental eram as cortinas de 50 côvados, as cortinas para um lado da porta eram de 15 côvados, as suas colunas eram 3 e as suas bases 3. Do mesmo modo para o outro lado, de um e do outro lado da porta do átrio. Havia cortina de 15 côvados, e suas colunas eram 3 e as suas bases 3. Todas as cortinas do átrio ao redor eram de linho fino, torcido. As bases das colunas eram de bronze, os colchetes das colunas e suas faixas eram de prata. O revestimento dos seus capitéis eram de prata, e todas as colunas do átrio eram cingidas de faixas de prata. O reposteiro da porta do átrio era de azul, púrpura, carmesim e linho fino torcido, obra de bordador. O comprimento era de 20 côvados e a altura na largura de 5 côvados, conforme a altura das cortinas do átrio. As suas colunas eram 4 e 4 as suas bases, todas de bronze. Seus colchetes eram de prata, como também o revestimento dos capitéis e as suas faixas. Deixa eu ver esses capitéis aqui. Capitéis 38, 19. Deixa eu ver aqui. Está certinho. 19. As suas 4 colunas e as suas 4 bases. Suas 4 colunas e as suas 4 bases eram de bronze, os seus ganchos eram de prata, e revestimento das suas cabeceiras e as suas vergas de prata. Isso é 38, 19, né? Então ali fala sobre vergas. Capitéis seria verga, né? Tudo bronze de prata. E todas as estacas do tabernáculo e do átrio ao redor eram de bronze. Esta é a enumeração das coisas para o tabernáculo, a saber, o tabernáculo do testemunho, que por ordem de Moisés foram contadas para o ministério dos levitas, por intermédio de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Fez, pois, Bezalel, filho de Ir, filho de Ur, da tribo de Judá, tudo quanto o Senhor tinha ordenado a Moisés. Então, Bezalel, Deus deu a ele sabedoria e entendimento para fazer isso. E com ele, Aholiabe, filho de Aizamá, da tribo de Dan, gravador, desenhista, bordador, em azul, púrpura, carmesim e linho fino. Quer dizer, Bezalel tinha um dom, Aholiabe, um outro dom. Ele era gravador, desenhista, fazia desenho, era um arquiteto na época. Ele era bordador em azul, púrpura. Então, todo o ouro gasto na obra, em toda a obra do santuário, a saber, o ouro da oferta, foi 29 talentos e 730 ciclos, conforme o ciclo do santuário. A prata dos arrolados da congregação montou em 100 talentos e 1.775 ciclos, conforme o ciclo do santuário. Lá no estudo da escola, a gente tem um estudo mais profundo, a gente faz uma abordagem mais profunda. Eu mostro para os talentos, né? Mostro tudinho lá para os alunos. Ciclo do santuário. Com a beca para cada cabeça, isto é, meio ciclo, conforme o ciclo do santuário.
de todo aquele que passava para os arrolados da idade de 20 anos acima, que foram 603.550. E houve 100 talentos de prata para fundir as bases do santuário e as bases do véu. Para 100 bases era 100 talentos, um talento para cada base. Mas 2.775 ciclos. Fez colchetes para colunas e cobriu os seus capitéis, e fez-lhe as faixas. E o bronze da oferta foi 70 talentos e 2.400 ciclos. Dela fez as bases da porta, da tenda, da revelação, o altar de bronze, o crivo de bronze, por ele todos os utensílios do altar. As bases do átrio ao redor e as bases da porta do átrio. Todas as estacas do tabernáculo, todas as estacas do átrio ao redor. Êxodo capítulo 39. Fizeram também de azul, púrpura, carmesim as vestes, finalmente tecidas para ministrar no lugar santo. Fizeram as vestes sagradas para Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim se fez o efode de ouro, azul, púrpura, carmesim, linho fino tecido. Bateram o ouro em lâmina delgadas, as quais cortaram os fios para entrecelar no azul, na púrpura, no carmesim, no linho fino, em obra de desenhista. Fizeram-lhe ombreiras que se uniam, assim, pelos seus dois cantos superiores foi ele unido. E o cinto da obra esmerada de efode que estava sobre ele, formava com ele uma só peça. E era de obra semelhante, de ouro azul, púrpura, carmesim, linho fino torcido, como o Senhor ordenara a Moisés. Observa que tudo que Deus revelou a Moisés, Moisés passou para o povo e o povo fizeram do mesmo jeitinho. Também prepararam as pedras de berilo, engastes em ouro, lavradas como a gravura de um selo, com os nomes dos filhos de Israel, os quais puseram sobre as ombreiras do efode, para servirem de pedras de memorial para os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. Fez-se também o peitoral de obra de desenhista, semelhante à obra do efode, de ouro, azul, púrpura, carmesim, linho fino tecido. Quadrado e duplo fizeram o peitoral, e seu comprimento era de 1 palmo, e sua largura de 1 palmo, sendo ele dobrado. Então, feliz, deixa eu ver o que seria. Já estamos no 39,9. Deixa eu ver o que tem. Era quadrados duplos, fizeram o peitoral. De 1 palmo era o seu comprimento, e de 1 palmo dobrada a sua largura. Só o meu ver. 10. Colocaram, ali fala, engastaram nele 4 fivelas, ou fileiras de pedras. A primeira delas era de um sardio, de um topázio e uma esmeralda. E segunda fileira era de uma gramada, ou granada, uma safira e um ônix. A terceira fileira era de um jacinto, uma engate e uma ametista. Eu já falei sobre o peitoral de pedra, representando as 12 tribos. Aqui, já fazendo. Lá nós falamos quando Deus falou com Moisés. Moisés anotando, agora Moisés passou para o povo e o povo fazendo. E a quarta fileira era de um crisólio, um berilo e um jaspe. Era elas engastadas nos seus engastes de ouro. Essas pedras, pois eram 12, segundo os nomes dos filhos de Israel, eram semelhantes à gravura do selo, cada uma com o nome de uma das 12 tribos. Também fizeram sobre o peitoral cadeiazinhas, semelhantes às cordas, obra de trança, de ouro puro. Fizeram também 2 engastes de ouro e 2 argolas de ouro. Fizeram as 2 argolas nas 2 extremidades do peitoral. E meteram as 2 cadeiazinhas de trança de ouro nas 2 argolas, nas extremidades do peitoral.
quer dizer, para segurar. E as outras duas pontas das duas cadeiazinhas de trança meteram nos dois engaixos e as puseram sobre as ombreiras do efode na parte dianteira dele. Fizeram outras duas argolas de ouro que puseram nas duas extremidades do peitoral, na sua borda que estava junto ao efode por dentro. E fizeram mais duas argolas de ouro que puseram nas duas ombreiras do efode de baixo, na parte dianteira dele, junto à sua costura, acima do cinto de obra de esmeralda e de efode. Amém? Vamos continuar? Continuar a leitura. 21. E ligaram o peitoral pelas suas argolas, as argolas do efode, por meio de um cordão azul, para que estivesse sobre o cinto de obras, esmeralda do efode, e o peitoral não se separasse do efode, como o Senhor ordenara a Moisés. Fez-se também o manto do efode de obra tecida todo de azul, e a abertura do manto no meio dele, como a abertura da cota de malha. Esta abertura tinha um debrum em volta, para que não se rompesse. Nas abas do manto fizeram romãs de azul, púrpura, carmesim, de fio torcido. Fizeram também campainhas de ouro puro, pondo as companhias nas abas do manto, ao redor, estremeadas com as romãs. Uma campainha e uma romã, outra campainha, outra romã, nas abas do manto ao redor, para uso do ministério, como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também as túnicas de linho fino, de obra tecida, para Arão e para seus filhos, e a mitra de linho fino, e o ornamento das tiaras de linho fino, e os calções de linho fino torcido. E o cinto de linho fino torcido é de azul, púrpura, carmesim, obra de bordador, como o Senhor ordenara a Moisés. Versículo 30. Fizeram também de ouro puro a lâmina da coroa sagrada, e nela gravaram uma inscrição, como a gravura de um selo: Santo ao Senhor. Santo ao Senhor. Santo ao Senhor. E ela ataram um cordão azul para prendê-la à parte superior da mitra, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim se acabou toda a obra do tabernáculo, da tenda da revelação. E os filhos de Israel fizeram conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram. Quer dizer, o que Deus falou para fazer, eles fizeram. Tudo que foi orientado, eles fizeram. Esse é o segredo para atrair a glória de Deus. Tem pessoa que ela quer ter a glória de Deus, tem pessoa que quer ter experiência com Deus, tem pessoa que quer ter experiência com o Espírito de Deus, mas ela não obedece a Deus. Então, deixa eu parar um pouquinho aqui. Eu sempre dou a reflexão no fim da noite, tem que falar sobre isso. Tudo que Deus falou para fazer, eles fizeram. A glória de Deus desceu. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Então tem pessoa que ela quer ter vida com Deus, comunhão com Deus, ela quer que o Espírito de Deus batiza ela quer ter grande experiência com Deus, mas não obedece, não é fiel, não é correto com Deus. Então primeiro, conserta com Deus. Sempre que o Espírito de Deus está falando com uma pessoa. Faz um concerto com Deus, dobra o seu joelho, aonde você estiver aí na sua casa, se estiver no trabalho, no seu momento livre, arruma um cantinho, dobra o seu joelho e fala com Deus. Fala com Deus, peça a Deus perdão, conserte sua vida com Ele. O povo consertou, com o coração disposto, fez a obra de Deus, cumpriu na obra de Deus, ofertou na obra de Deus. Eles santificaram, fizeram tudo que Deus mandou e Deus desceu com a glória dele. E o abençoou. Então, quer ter experiência com Deus? Primeiro passo, faz o conserto. Segundo, obedece.
Sacrifica no altar. Coloque sua fé no altar. Como é que você vai ter uma experiência com Deus? Eu sei que nem a Deus é fiel. Como é que uma pessoa quer ter experiência com Deus, quer receber o batismo do Espírito Santo, quer receber sabedoria para ministrar na sua vida, sendo que ela não tem vida com Deus, não tem comunhão com Deus? Não obedece, não é fiel, não é correta com Deus, não tem comunhão com Deus. Então, primeiro passo, tenha vida, comunhão com Deus, você vai ver. Deus vai te batizar, Deus vai te dar força, Deus vai te dar sabedoria e você vai vencer. Daqui, o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram. Assim fizeram. Vamos voltar. Assim fizeram. 33. Depois trouxeram a Moisés o tabernáculo, a tenda e todos os seus utensílios, os seus colchetes, suas tábuas, seus travessões, suas colunas e as suas bases. E a cobertura de peles de carneiro, tintas de vermelha, cobertura de peles de golfinhos, e o véu do reposteiro, e a arca do testemunho com os seus varais, e o propiciatório, a mesa com todos os seus utensílios, os pães da proposição, o candelabro puro com as suas lâmpadas, todas em ordem, com todos os seus utensílios, e o azeite para a luz. Também o altar de ouro, o óleo da unção, o incenso aromático, o reposteiro para a porta da tenda, o altar de bronze, o seu crivo de bronze, os seus varais e todos os seus utensílios, a pia e a sua base. Está vendo? Tudo que Deus mandou fazer, eles fizeram, agora levantam, estão colocando no tabernáculo, as cortinas do arco, as suas colunas, as suas bases, o reposteiro para a porta do arco, as suas cordas, as estacas, todos os utensílios do serviço do tabernáculo para a tenda da revelação. As vestes finalmente tecidas para o uso no ministério, no lugar santo, as vestes sagradas para Arão, o sacerdote, e as vestes para os seus filhos, para administrar o sacerdócio. Conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que a tinha feito, como o Senhor ordenara. Assim fizeram. Então Moisés os abençoou. Moisés viu que tinha feito tudinho, do jeitinho que Deus havia mostrado, do jeitinho que Deus havia revelado. Aí ele foi, então, abençoou. Êxodo 40. Depois disse o Senhor a Moisés: no primeiro mês, no primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo da tenda da revelação, mês de Abib. Primeiro mês, no primeiro dia do mês seria janeiro, né? No nosso calendário seria janeiro, no primeiro dia do ano. Primeiro dia de janeiro. Está aqui, no primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo da tenda da revelação. E porás nele a arca do testemunho. E resguardarás a arca com véu. Depois colocarás nele a mesa e porás em ordem o que se deve pôr em ordem nela. Também colocarás nela o candelabro, o Santo Espírito de Deus. Acenderás as suas lâmpadas. Porás o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho. Então pendurarás o reposteiro da porta do tabernáculo. E porás o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo, da tenda da revelação. E porás a pia entre a tenda da revelação e o altar, e nela deitarás água. Depois levantarás as cortinas do átrio ao redor, e pendurarás o reposteiro da porta do átrio. Então tomarás o óleo da unção e ungirás o tabernáculo e tudo o que há nele, e o santificarás, e ele a todos os seus móveis, e será santo. Ungirás também o altar do holocausto e todos os seus utensílios. Santificarás o altar, e o altar será santíssimo. Então ungirás a pia a sua base, e a santificarás. E farás chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da revelação, e os lavarás com a água. E vestirás Arão das vestes sagradas,
e ungirás, e o santificarás, para que me administre o sacerdócio. Também farás chegar seus filhos, e os vestirás de túnicas, e os ungirás como ungisse o seu pai, para que me administre o sacerdócio, e suas unções lhe será por sacerdócio perpétuo pelas suas gerações. E Moisés fez conforme tudo o que o Senhor lhe ordenou. Assim fez. E no primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês, o tabernáculo foi levantado. Levantou, pois, Moisés o tabernáculo, lançou as suas bases, armou as suas tábuas, e nestas meteu os seus travessões, levantou as suas colunas, estendeu a tenda por cima do tabernáculo e pôs a cobertura da tenda sobre ela, em cima como o Senhor lhe ordenara. Então tomou o testemunho, pô-lo na arca, ajustou a arca em varais e pôs-lhe o propiciatório em cima. Depois introduziu a arca no tabernáculo e pendurou o véu do reposteiro, e assim resguardou a arca do testemunho como o Senhor lhe ordenou. Pôs também a mesa na tenda da revelação, ao lado do tabernáculo, para o norte, para fora do véu. E sobre ela pôs em ordem o pão perante o Senhor, como o Senhor lhe ordenara. Pôs também na tenda da revelação o candelabro, defronte da mesa, ao redor do tabernáculo para o sul, e acendeu as lâmpadas perante o Senhor, como o Senhor lhe ordenara. Pôs o altar de ouro na tenda da revelação, diante do véu. E sobre ele queimou um incenso de especiarias aromáticas, como o Senhor lhe ordenara. Pendurou o reposteiro à porta do tabernáculo, e pôs o altar do tabernáculo. E pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo da tenda da revelação, e sobre ele ofereceu o holocausto e oferta de cereais, como o Senhor lhe ordenara. Depois colocou a pia entre a tenda da revelação e o altar, e nela deitou água para as abluções, ou, deixa eu ver aqui, nós estamos já no 40, versículo 31, 40, 31, diz assim: nela Moisés e Arão, seus filhos, lavaram as mãos. É isso mesmo? Vou ler o 30. O 30. Pôs a bacia entre a tenda da congregação e o altar, e encheu de água para se lavar. Quer dizer, para as abluções, quer dizer, seria purificações. Aqui seria purificações. Para se lavarem. 31. Nela, Moisés e Arão e os seus filhos lavaram as mãos e os pés. Então, quer dizer, junto dela, Moisés e Arão, seus filhos lavaram as mãos e os pés. Só alguma versão diferente, alguma coisa diferente. 32. Quando entravam na tenda da revelação, e quando chegavam ao altar, lavavam-se como o Senhor ordenara a Moisés. Quer dizer, purificação. Lavava as mãos, lavava os pés antes de entrar. E levantou também as cortinas do átrio ao redor do tabernáculo e do altar, pendurou reposteiro da porta do átrio. Assim Moisés acabou a obra. Então a nuvem cobriu a tenda da revelação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da revelação, porquanto a nuvem repousava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, prosseguiam os filhos de Israel em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhava até o dia em que ela se levantasse, porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em toda a sua jornada. Olha a glória de Deus.
Olha a glória de Deus. Eu vou ler de novo. Vou ler do 32. Quando entrava na tenda da revelação e quando chegava ao altar, lavavam-se como o Senhor ordenara a Moisés, quer dizer, purificação. Quando vamos entrar na presença de Deus, temos que nos purificar antes. Se lavar as mãos, lavar os pés, representa purificação. Remover o velho e fazer o novo. Levantou também as cortinas do átrio ao redor do tabernáculo e do altar, pendurou reposteiro da porta do átrio, assim Moisés acabou a obra. Então a nuvem cobriu a tenda da revelação. Depois que eles acabaram a obra, fizeram tudo o que Deus mandou, aí a glória de Deus veio. Então a nuvem cobriu a tenda da revelação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. De maneira que Moisés não podia entrar na tenda da revelação. Porquanto a nuvem repousava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava sobre o tabernáculo, prosseguiam os filhos de Israel em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhava até o dia em que ela se levantasse, porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de Israel, de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Amém? É muito forte. É mistério de Deus. É mistério de Deus. Estamos estudando a Bíblia Sagrada. Quer dizer, a glória de Deus encheu aquele lugar através de quê? Obediência, comunhão, purificação. Nós vamos falar mais sobre isso. Comunhão com Deus, vida com Deus, purificação, para Deus mudar a história da tua vida. Então vamos à reflexão de hoje? Então vamos. Vamos a esta reflexão de hoje. Vamos lá. O que nós aprendemos? Quando há obediência em Deus, essa obediência atrai o que? A glória de Deus para a vida da pessoa. Só que a pessoa obedecer, a glória de Deus descer. Nesse contexto bíblico, o que nós vamos estudar? O que nós estudamos? Vamos lá. O povo concluiu o tabernáculo exatamente como o Senhor ordenou, de um jeitinho sem mudar. Pelo menos agora, nós estamos acompanhando o pessoal arrependido e disposto a obedecer. Tudo que foi falado, tudo que eles fizeram, ofertaram com amor, com alegria, ofertaram com generosidade. Tudo feito com generosidade, com amor. Então, eles concluíram a obra. Moisés foi lá revisar toda a obra. Então, tudo é levantado no tempo determinado por Deus. E a glória do Senhor que encheu o tabernáculo. Então, nós vamos refletir sobre isso. E a nuvem passa a guiar Israel de dia e também de noite. Então, o livro de Êxodo, nós estamos terminando hoje, nessa leitura, termina não com discurso, mas Deus habitando no meio do seu povo. É isso que nós aprendemos aqui no livro de hoje. Quais são as verdades centrais desse estudo de hoje? Então, aonde a obediência completa, a glória de Deus se manifesta. Eu vou repetir. Aonde há obediência completa. O que é completa? Ser fiel até a morte. Eu fui fiel, mas não fui até a morte. Eu estou colocando em risco a minha salvação. Por isso que a Bíblia fala, ser fiel até a morte. Dar-te-ei a coroa da vida. Então, quando a obediência é completa, eu estou cumprindo o correto, eu estou cumprindo fielmente
a minha obrigação, a minha missão como filho de Deus, como servo de Deus, a glória vem, a recompensa vem. Então, aonde a obediência completa, a glória de Deus se manifesta. Então, a Bíblia fala, né, Êxodo 40, versículo 34. Então, a nuvem cobriu a tenda da congregação, ou da revelação. E a glória do Senhor encheu o tabernáculo, encheu aquele lugar. Você está entendendo que a obediência tem que ser sempre? Não é hoje obedecer, amanhã não. Isso aqui eu obedeço, isso aqui não. Eu obedeço em ofertar. Ah, não, mas eu não obedeço em dizimar. Então você não está obedecendo completo. Tudo que é feito pela metade dá errado. Tudo tem que ser completo para dar a vitória vir. Você está entendendo? Vamos lá. Quais são as lições práticas dessa leitura de hoje, de Êxodo 38, capítulo 38 a 40? Primeiro, Deus honra a obediência, o obediente fiel. Deus honra a obediência fiel. Quer dizer, tudo foi feito conforme o que? A palavra. Observe que sempre nós líamos e falávamos, tudo foi feito conforme Moisés revelou. Quer dizer, Deus revelou Moisés, Moisés revelou o povo e o povo fez. É uma hierarquia. Deus falou com Moisés, Moisés falou com o povo obedeceu. Então ele obedecia a Moisés, estava obedecendo a Deus, a autoridade. Obediência, tudo foi feito conforme a palavra. Obediência atrai o quê? A presença de Deus. A obediência atrai bênção, a obediência atrai vitória. Então a glória é a confiança divina. A glória é a confiança divina. Deus responde com a sua presença. A resposta da obediência do povo veio a presença de Deus. Deus veio com a presença dele. Você está entendendo? Deus quer estar presente na tua vida. Obedeça a ele. Então Deus responde com sua presença. Quer dizer, o maior sinal na vida de uma pessoa não é o milagre, é a glória de Deus. Porque a glória de Deus gera milagre. A glória de Deus gera cura, libertação, salvação, prosperidade. É a bênção de Deus que nos enriquece. Você está entendendo? É a glória. Nós precisamos da glória de Deus, da presença de Deus conosco. A presença dele é tudo. Muda tudo. Muda tudo. Você está entendendo? A presença de Deus muda tudo. A sua glória é a maior recompensa. Maior recompensa. E a presença de Deus é que guia o caminho. É a presença de Deus que guia o caminho. A nuvem indicava o quê? Quando era para andar e quando era para parar. Você está entendendo? Não tem como explicar. Eu fui lá no deserto. Eu andei lá, um sol misericórdia. Você olhava assim, parecia que você estava olhando para o asfalto. Quem mora na cidade, no asfalto, dependendo do calor, você vê até como tremendo assim. Só que lá não, é deserto, é terra. E você vê aquela nuvem assim, trem, e Deus cuidou do povo dele. Quer dizer, a nuvem guiava, a presença de Deus guia o caminho. A nuvem indicava, é hora de andar, é hora de marchar, é hora de parar. Você está entendendo? Já pensou essa bênção com você? Deus vai te guiar, agora é hora de você fazer isso. Aí você faz e dá certo. Ou agora não é hora, isso aqui não. Quantas vezes você faz algo que dá errado? Algo que você fez e deu errado. Às vezes financeiramente, sentimentalmente, algo que você fez deu errado. Por quê? Faltou a presença de Deus para te guiar. Deus sabe qual caminho. Deus sabe o que dá certo e o que dá errado. Agora, quando você tem a presença dele, ele te guia. Ele te ajuda. Eu já falei sobre isso. Eu sei que não quero aprofundar muito. Nós estávamos uma vez, eu estava na igreja e nós ia comprar um terreno. Um terreno para a igreja. O rapaz ofereceu. E ele foi lá na igreja para falar comigo.
sobre o terreno. Em Brasília, Distrito Federal. Em Brasília, quem conhece sobre isso, sobre o terreno, lá são muitos terrenos que a pessoa vende, que é a maioria do governo. E que a pessoa vende terra grilhada, terra que é de outra pessoa, a pessoa pega e arruma um jeito e vende. E quem compra, perde. Hoje, graças a Deus, nós compramos vários terrenos, aí já é pelo governo, vários terrenos para nós construirmos as igrejas, a sede da igreja, para construir. Mas aí já é com o governo, aí já é uma coisa legalizada. Aí o rapaz foi vender o terreno, ele estava lá, eu estava lá no altar, ele chegou antes da reunião, estava lá no altar, e ele veio conversar comigo. E ele começou a conversar comigo, falar do terreno. E aí ele falou, não, você pode dar tanto, até nós ia comprar até à vista na época. Ele falou, não, mas você pode dar tanto agora e depois você termina. E eu ia fechar com ele. Eu ia fechar com ele. Já ia fechar. Quando nós estávamos conversando, chegou a irmã. E essa irmã sempre chega, ou às vezes, quando está começando o culto, a reunião, ou até depois. Às vezes ela chegava, porque ela é já bem de idade, bem de idade. E ela vinha devagarzinho da casa dela, não morava muito longe da igreja, mas ela vinha devagarzinho, como ela já é idosa, ela vinha devagarzinho, às vezes ela já chegava, já estava começando o culto, a reunião. E nesse dia ela chegou cedo, chegou quase meia hora cedo, até falou, o que aconteceu com fulano de tal? Mas tudo é propósito de Deus. E quando ela chegou, a senhora já bem de idade, tinha uns 70 e poucos anos, nessa época, 2016. Aí ela chegou, entrou, e lá atrás ela ficou com a mão assim. Ela ficou com a mão assim. E eu conversando com o rapaz de costa para ela, e olhando, e lá no fundo da igreja ela com a mão assim. Ele falando, não, vamos fechar, e ela fazendo com a mão assim. E não parava. E ela fazendo com a mão assim, e eu conversando. E aí, quando ela fez com a mão assim, eu falei, o que ela está falando para mim? Não... Quer dizer, ela está dando sinal que não é para fechar, que não é para fazer nada. Aí eu falei, eu vou olhar mais um pouquinho. Eu falei, mas vamos fechar de uma vez. Você não falou que já tem X, que eu já podia passar para a tesouraria, já transferir para a conta, tal, e já pega que o terreno é seu. Eu falei, não, vou pensar mais um pouquinho. Eu sempre estava lá na quinta-feira que vem, nós estamos aqui, nós conversamos. Aí eu já fecho direitinho, já pego, já passo e te assina tudinho. Aí eu não fechei. Terminou, ele foi embora, eu fui conversar com a irmã. Eu falei, irmã, por que a senhora estava fazendo um sinal assim para mim? Eu estava conversando com o rapaz ali, só estava assim. Ela falou, não lembro que eu fiz isso, não. Eu falei, não, eu estava conversando, a senhora estava assim. Ela falou, não, é meu braço, que eu estava balançando o braço, que eu senti uma dor assim. E eu estava aqui na igreja falando, Deus me cura, Deus me abençoa, Deus tira essa dor. Eu falei, não, a senhora estava falando um sinal para mim que não. Eu estava fechando o negócio com o rapaz ali, mas quando a senhora fez assim, eu não fechei. Passado 3 dias, descobriu que o terreno que o cara estava vendendo, o cara foi até preso, o terreno que ele estava vendendo não era dele. Ele já tinha feito isso em vários lugares, tinha vendido vários terrenos assim. Então, quer dizer, quantas vezes a pessoa falta a glória de Deus com ela, ela faz algo que dá errado. O povo ali estava sendo guiado. A hora de parar, a nuvem parava. O povo, todo mundo parava. Só marchava na hora que a nuvem movia. Só marchava na hora que a nuvem movia. A nuvem movia, aí eles marchavam. Ela parava. Isso quer dizer, a glória de Deus era presente. A presença de Deus guiava o caminho. A nuvem indicava quando era hora de andar e quando era hora de parar. Tenha comunhão com Deus, que Deus vai te guiar seus passos para você não pisar em falso em lugar nenhum e não perder nada nessa vida, mas sim só ganhar, só receber bênção e vitória. Você está entendendo? Como é que é sério a comunhão com Deus? Sem a presença, não há direção segura. Sem a presença de Deus, não há direção segura. Outra coisa, Deus deseja habitar com o seu povo. O tabernáculo aponta para o quê? Para a comunhão.
O tabernáculo representa o quê? Comunhão. Hoje somos o templo o quê? Do Espírito de Deus. E nós temos que ser esse templo. O nosso corpo tem que ser o templo do Espírito de Deus, onde habita o Espírito de Deus, a presença de Deus. Outra coisa, a jornada continua sobre o quê? A direção de Deus. Moisés passou, já foi. Josué veio, cumpriu, continuou a missão. Já passou, agora somos nós. Então a jornada continua sobre o quê? A direção de Deus. É Deus nos guiando, é o Espírito de Deus nos guiando. Êxodo termina, mas a caminhada segue em frente. Então a presença de Deus garante o avanço. Daqui a pouquinho nós vamos orar. Na nossa oração nós vamos pedir a Deus, né? Que Ele venha estar conosco. Vamos pedir a Deus, Senhor, que a minha vida seja um lugar da tua habitação. Nós vamos pedir a Deus, oh Deus, nos ensina a obedecer integralmente a tua palavra. Não é pela metade. Obedecer integralmente a tua palavra. Vamos pedir a Deus, oh Deus, guia os nossos passos, guia os nossos caminhos, guia-nos, oh Deus, para que nós venhamos viver em comunhão e obediência à palavra do Senhor. Você está entendendo? Você está entendendo a revelação? A glória do Senhor encheu o teu tabernáculo. A Bíblia diz, então, a nuvem cobria a tenda da congregação ou revelação. E a glória do Senhor encheu o teu tabernáculo. Encheu. Deus quer encher a tua vida da glória dele, da presença dele. A presença dele quer estar com você. Mas isso tudo aconteceu foi o quê? Após a obediência. Êxodo capítulo 38, 40 fala só sobre obediência. Obediência. Deus mandou fazer, eu vou fazer. E no final, eles fizeram, a glória de Deus veio. Então, após a obediência completa do povo, com construir o tabernáculo, conforme o Senhor ordenara a Moisés, a glória de Deus, o que se manifestou de forma visível. Visível! Não foi só agora com Moisés, foi com o povo, com todo mundo. Todos viram a glória de Deus. A nuvem simbolizava o que? A presença constante, a direção e o cuidado do Senhor. E o que isso nos ensina? Nos ensina que quando há obediência, santidade, purificação, porque eles purificavam antes de entrar no templo, purificação, santidade, compromisso, a presença de Deus se manifesta com poder, com glória. Quer dizer, Deus não abandonou o seu povo. Não. Deus não abandonou o seu povo no deserto. Ele caminhava com eles. No deserto, Deus caminhava. No deserto da tua vida, Deus quer caminhar com você. Vamos chegar ao momento da nossa oração. Vamos falar com Deus. Vamos pedir a Deus, para Deus nos abençoe. Coloque em prática. Você tem vivido de modo que a glória de Deus possa se manifestar em sua vida? Vou fazer de novo essa pergunta. Você tem vivido de modo que a glória de Deus possa manifestar em sua vida? Onde Deus habita, a direção, a paz e a proteção. Vamos lá. Vamos falar com Deus. Querido Deus, maravilhoso e eterno, ó Deus, dai-nos um coração obediente.
Senhor, que a nossa vida seja um lugar da tua habitação. Nos ensina, meu Deus, a obedecer integralmente a tua palavra, como o povo fizeram lá no deserto. Com toda a obediência, com toda a comunhão, com o coração voluntário, adorar e servir ao Senhor. Nos ensina, ó Deus, a viver em obediência. Guia-nos todos os dias com a tua presença. Senhor, nós desejamos a presença do Senhor continuamente conosco. Que a tua glória venha encher, meu Pai, o coração desse irmão, desta minha irmã. Venha encher a nossa vida com a tua glória. Que venha encher a nossa casa, o nosso ministério, a nossa família da tua presença. E que o teu Espírito venha nos guiar dia após dia, porque nós somos necessitados do Senhor conosco. Meu Deus, eu coloco a vida de todos que estão nessa jornada da leitura bíblica. Que o teu Espírito possa revelar a eles segredos e mistérios espirituais, em nome de Jesus. Que assim seja. Amém e amém. Amém. Que Deus abençoe você nessa jornada da leitura bíblica. Você que ainda não é inscrito no meu canal, hein? Convido você a inscrever-se. Aqui embaixo. Inscreva-se. Dê um joinha. Isso é importante para que o YouTube veja que a pessoa está gostando. Para ele mesmo também, pelo algoritmo, mandar para mais pessoas que queiram ler a Bíblia, recomendar a leitura da nossa Bíblia. Então é importante você curtir, dar um joinha, anotar lá, eu creio, eu tomo posse. Que nem agora nós falamos sobre obediência, eu vou ser obediente integralmente ao Senhor, porque eu preciso que a presença do Senhor fique comigo todos os dias. Escreva aí no comentário: Senhor Deus, eu tomo posse desta bênção. Eu tomo posse da bênção do Senhor. Eu serei obediente, porque eu creio que a glória do Senhor vai estar comigo. O Senhor que vai guiar meus passos. O Senhor que vai guiar os meus caminhos. Escreva aí no comentário. Importante também. Clica no sininho, marca todos e compartilha essa mensagem com o próximo. Amanhã estaremos de volta e amanhã vamos estar já entrando agora no livro de Levítico. Vamos na nossa jornada da leitura bíblica ao decorrer de um ano. Se você perdeu a mensagem anterior, no meu canal no YouTube tem todas as mensagens, dia após dia, para você não perder nenhuma mensagem sequer. Um abraço, Deus abençoe, fique com Deus. Estou esquecendo, não posso esquecer. Quais são o propósito prático para hoje? Quais são? Primeiro, obedecer sem reserva. Está disposto? Obedecer sem reserva? Segundo, buscar a presença de Deus. Eu sou obediente, mas eu também busco a presença de Deus. Não adianta buscar a presença de Deus e não ser obediente. Mas se eu sou obediente, eu tenho que buscar. É um direito nosso de buscar. Eu sou fiel, eu sou correto, eu vou orar, eu vou buscar a Deus. E crendo que Ele sabe a hora certa de agir. Terceiro, andar sobre a direção do Espírito. Andar sobre a direção do Espírito. Bom, vamos à frase da meditação de hoje? Então vamos lá. A glória de Deus é a resposta da obediência do povo. A glória de Deus é a presença de Deus como resposta da obediência do povo. Então, a glória dele, a presença dele vai ficar com você através da sua obediência a ele. Um abraço, fica com Deus, até amanhã.